João, capítulo 14. Palavras de Jesus. Eu quero te pedir, por favor, não deixe que nada tire a sua atenção. A palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 13, verso 19, que a semente é a palavra de Deus, mas uma semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e roubaram as sementes. Quando Jesus foi explicar, ele disse que as aves eram maligno. Então não deixe a semente escapar de você, porque isso daqui vai... Nós não estamos aqui somente por informação, amém? Vamos ver o que ele vai falar aí hoje, vamos ver, já falou, já deixou de falar, eu gostei, eu não gostei, não é isso. A palavra de Deus traz esclarecimento, que é a revelação, e a revelação automaticamente, ela produz o direcionamento que gera a posição, amém? João capítulo 14. Por favor, leia comigo versículo por versículo, em nome de Jesus. São palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E vós sabeis o caminho para onde vou. Então Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis o que vocês têm visto. Então Filipe replicou, Senhor, mostra-nos o Pai. Preste atenção, irmãos. E isso já nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que você não tem me conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você me diz, mostra-me o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores das que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Preste atenção nas palavras. Se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Preste atenção agora, mas essa promessa é uma promessa, não é a promessa. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que eu esteja sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça por um instante, em nome de Jesus. Pai, no nome precioso de Jesus, te pedimos, ó Deus, graça, paz, entendimento nessa noite. Que cada homem, mulher, jovem, criança, Senhor, que adentrou a esse lugar, não encontre a mim, um pregador ou alguém qualquer outro, Pai, mas que encontre a Ti, Pai, o Senhor, seja sarado, direcionado, apontado por Ti. Que hoje seja uma noite de cura, não somente através da ceia do Senhor que nos está posta, oferecida, mas através das Tuas palavras, que são espírito e vida, gera vida em nós. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Um homem de Deus disse em algum lugar, os discípulos nunca chamaram Jesus de Pai. Mas quando Jesus anuncia que Ele vai partir, Ele fala esse versículo aqui que você leu comigo. Eu não vos deixarei órfãos.
Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para habitar dentro de vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. O Consolador, que é o Espírito Santo, habitará em vocês, para que eu não esteja mais condicionado a esse corpo humano, de carne, só aqui em Israel, em algum local circunvizinho. Mas quando o Consolador vier, o Espírito Santo, ele habitará em vós e estará em você para sempre, de maneira que eu estarei convosco. Amém? É aquela mesma promessa que Jesus faz no final de Marcos capítulo 16. Eu estarei com você até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Mas ele fala assim, no verso 18, eu vou deixar o Espírito Santo no meu lugar, para que você não fique órfão. Então o desejo de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, anunciando a sua partida, entre aspas, retirada momentânea, Ele não nos deixa órfãos, isto é, sozinho, isto é, sem a presença do Pai. E só neste versículo aqui, irmãos, eu já poderia gastar todo o tempo que eu tenho essa noite para te dizer uma coisa. Se o Senhor Jesus, antes da sua partida, isto é, a sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai, Ele disse isso, que Ele partiria, mas não nos deixaria órfãos. Ele já está falando aqui de prioridade, está falando aqui de valor, e está falando aqui de um plano. Então o plano de Deus nós já falamos isso esses dias todos, por que é que Deus nos criou, e por que é que Ele depois nos formou, qual é a razão da nossa existência? Deus nos criou para quê? A sua imagem e semelhança, para que nós fôssemos sua família, Ele Pai e nós todos filhos, Ele Pai e nós todos irmãos. O resto da história você sabe muito bem, existe a queda, mas a queda do homem, o pecado que o homem cometeu, não destrói, nem tampouco invalida o desejo inicial de Deus. Quantos podem entender isso? Jó disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus desejos pode ser frustrado. Isaías 43 diz, operando eu, quem me impedirá? Então não é porque o homem caiu, errou, se afastou da comunhão do seu pai, que o seu pai deixou de ser pai dele. Aonde é que está o exemplo máximo e claro disso que eu estou te dizendo? Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, o mais velho ficou em casa, um trabalhador, e o outro quis se empirulitar aí pelo mundo, pegou a herança, saiu fora. A história é muito conhecida, também não vou gastar tanto tempo aqui falando disso. Mas o fato é que um filho abandonou a casa do pai, amém, irmãos? E ele foi lá fazer as fusarcas dele lá. Quando ele voltou, o pai dele não deixou de ser pai dele. Ele errou, ele foi para longe, ele fez tudo errado, mas quando ele voltou, os seus erros não puderam destruir a paternidade de Deus para ele. Deus é pai, ponto. Amém, irmãos? Se não fosse assim, esse lugar aqui estaria totalmente vazio nessa noite. Porque aonde é que o seu pai foi te buscar? Da onde é que você veio para a casa do pai? Quantos podem entender isso? Então o fato de o ser humano ter errado e tudo aquilo ter acontecido, não destitui Deus como pai. Deus é perfeito, Deus é altíssimo. Então não são as nossas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que vai fazer com que Deus deixe de ser quem Ele é. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então a vontade de Deus sempre foi ter uma família, Ele pai, nós todos filhos. E família, esse núcleo, ela transmite no mínimo 3 coisas para nós que são fundamentais para a construção de uma pessoa. Primeira, identidade.
você começa a entender quem você é dentro do seio familiar. 2, nos transfere a condição de seres relacionais. Dentro da minha família, eu tenho os meus primeiros contatos de relacionamento. Eu aprendo que eu não sou um ser sozinho no mundo e que para eu viver de uma maneira, no mínimo, sadia e verdadeira, eu terei de ter relacionamento com as outras pessoas. Então, família nos transmite identidade, você sabe quem você é. 2, noções de relacionamento, sem o qual você não vive. E 3, herança. Herança aqui, eu não estou falando aqui, não quero me ater a uma condição financeira de um terreno ou posses que o pai passa para o filho, que os pais passam para os filhos, embora isso aconteça. Mas herança aqui no sentido da palavra é o seguinte, irmão, tudo aquilo que você recebe deles. E aí é muito mais do que dinheiro e posses. Quantos estão entendendo? E é justamente nesses 3 pontos que nós somos construídos. Agora você pega e imagina uma pessoa que não tem noção de identidade, que não sabe se relacionar, e que toda a herança que ele tem, se é que tem, está toda quebradiça, destruída, ou ele recebeu por herança coisas ruins. Você está me entendendo? Se na família nós recebemos essas 3 coisas vitais para a nossa formação, e essas coisas são encontradas de balde na Escritura, você se encontra aqui hoje, talvez nesse momento da sua vida, com problemas sérios de identidade, com problemas sérios de relacionamento, e com problemas sérios de herança, porque talvez você não queria receber nada daquilo que você recebeu, ou talvez você queria receber muito uma coisa, mas não te deram. Quantos estão entendendo aí, irmãos? E aí essa pessoa quebradinha, ela vai para a vida, porque a vida continua. Ela vai para o trabalho, ela vai se relacionar com outras pessoas, ela vem para a igreja, aí o que acontece? Eu estou no meio do corpo de Cristo, eu não sei realmente quem eu sou, não sei realmente quem é meu pai, eu não consigo me relacionar com os outros irmãos de uma maneira saudável. Quantos estão entendendo? E eu começo a passar para os outros, mesmo que inconscientemente, heranças que eu recebi, ou que eu não recebi, ou que eu não gostaria de ter recebido. Quantos estão entendendo? Talvez você é essa pessoa aqui nessa noite. Talvez somos todos nós. Nós temos feito aí praticamente uma série de mensagens. Você pode acessar no site da Petra lá depois, a respeito de paternidade. A paternidade de Deus. Trazendo na Escritura da maneira mais fácil e clara a necessidade gigantesca que nós temos disso. E o que é que acontece quando nós não temos isso? E essa semana eu até contei para alguns irmãos, eu estava dentro do carro voltando com a minha família. E aí aconteceu uma coisa. E algumas pessoas começaram a avisar que iam fazer tal coisa. Quando eu fui avisado, o Espírito Santo começou a falar imediatamente comigo. Eu estava no volante, começou a falar, e começou a me mostrar através de palavra de conhecimento. Porque palavra de conhecimento, irmão, não é eu parar na frente de alguém, estou vendo um negócio aqui, espera. Não é isso. A palavra de conhecimento, ela é bem extensa, mas deixa eu falar um pouco sobre palavra de conhecimento como dom do Espírito. Ela começa com o discernimento do Espírito. O Espírito Santo vai mostrar uma causa em uma pessoa. E depois o Espírito Santo vai te levar a conhecer o que é que está por trás daquilo. Inclusive sem que a própria pessoa discirna. A própria pessoa ela não percebe. Mas o dom do Espírito te leva como se estivesse passando pelos véus do coração, pelas barreiras do coração, e ele te mostra lá no fundo. E a própria pessoa ela não sabe isso.
Quantos estão entendendo? Então foi isso que aconteceu. Então nós temos falado muito sobre paternidade. Acesse as outras mensagens para você conseguir chegar até o dia de hoje. Se você está aqui pela primeira e segunda vez, por favor, acesse, assista, confira na Bíblia se é isso aí mesmo e entenda como é que a Petra vê isso. Por que eu estou falando isso? Porque infelizmente, e não é de hoje, o diabo tem torcido verdades. Assiste o culto de quinta sobre distorção, por favor. O diabo tem distorcido as verdades e feito com que elas se pareçam heresias ou coisas perigosas. E muitas pessoas, inclusive, estão praticando coisas erradas, pensando que estão certos. Amém? E aí nós entramos aqui. Temos falado aqui com os líderes, temos falado com muitos irmãos há dias. E isso não é um problema da Petra, isso é um problema no mundo. E isso não é um problema só do mundo e da Petra ou daquela igreja ABC. E também não é um problema atual, é um problema muito antigo. Já citamos aqui, quando o apóstolo Paulo fala lá a igreja de Corinto, a seguinte coisa: que existiam muitos líderes na igreja, pessoas com capacidade de liderança, de conduzir pessoas a um trabalho, a alguma realização. Mas ele também fala, existem muitos líderes na igreja, todavia, não existem muitos pais. Existe um N número de versículos onde o apóstolo Paulo se refere e chama a igreja de filha, chama pessoas de filhos como Timóteo, Tito, por exemplo. Então, isso tudo está nas mensagens anteriores, você pode ler. Mas tem uma coisa aqui. Então, através desse negócio que Deus começou a me falar dentro do carro, a respeito de uma questão de algumas pessoas, o Espírito Santo falou, depois que ele mostrou, o Espírito Santo falou, mas isso aí não é ele, não é ela, é a maioria. E você vai entender. Porque a igreja hoje, irmão, ela se tornou praticamente um grande orfanato. A orfandade espiritual tem produzido. Quando nós estivemos lá na África, somente na primeira viagem, onde eu estive em alguns orfanatos, eram centenas e centenas e centenas, quiçá até milhares de órfãos. E aí vamos definir um pouquinho a questão do órfão. Número 1, o que é um órfão? Número 1, uma pessoa que não tem pais. Não tem. Número 2, o que é um órfão? O órfão é a pessoa que tem pai, tem pais, mas os seus pais são ausentes. Isso também produz orfandade. Porque embora o pai e a mãe estejam ali, ele realmente não é de fato. Ele não é aquilo que Deus os criou para ser. Não é o que a Bíblia define que é o pai e a mãe. Quantos estão entendendo? Aí tem aquele outro, uma outra orfandade que existe. É o pai que é presente, mas tudo aquilo que ele dá como herança não serve. Então aí vem aquele ditado, olha, eu tive pai, eu tive mãe, mas era melhor que não tivesse. Tem centenas de pessoas, milhares, milhões. E essas três ou quatro causas produzem a orfandade. E eu peguei aqui, fiz a questão de fazer uma pesquisa boa para não ficar falando coisa. Então eu gostaria que você prestasse atenção, que eu vou ler para você a definição de orfandade. Por que definição, irmão? Porque tudo aquilo que nós não conseguimos definir, nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos analisar. Como que você vai analisar uma coisa que você não sabe definir? O que é um círculo? Não sei definir. Então você não pode analisá-lo. Você está entendendo isso? Então vamos lá. Orfandade é a ausência das características e do caráter paterno que forma em nós nosso caráter.
É a situação social ou até mesmo espiritual de alguém que perde o pai e a sua mãe ou vive sem eles. A palavra orfandade vem de órfão. Quando uma criança ou mesmo um adulto, escute, são privados de afeto. Existem crianças órfãs de pais vivos, pois há no seio familiar ausência de afeto, carinho, relacionamentos de ligação e ensino. Muitos não têm mais tempo e nem qualidade ou nem tampouco condição de cuidar e direcionar dos seus filhos, o que pode gerar nele orfandade. Quando o pai e a mãe morrem, quando o pai e a mãe saem de casa e abandonam o lar, quando o pai e a mãe privam os seus filhos de carinho, atenção e ensino. Todas essas coisas, todos esses detalhes, todas essas coisas que eu acabei de ler aqui para você, podem gerar orfandade. Só que nós vemos que orfandade não é uma coisa que Deus planejou. Orfandade é fruto do pecado do homem. Lá no Salmo 68, escute bem, o Salmo 68 diz assim, que o Senhor, que Deus, é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Existe um sem número de passagens no Antigo Testamento, onde Deus cuida de alguns tipos de pessoas, sempre cuida, pobres, estrangeiros, órfãos e viúvas. Deus jamais se esqueceu dessas pessoas. Por quê? Porque Ele sabe que essas pessoas são as pessoas socialmente e espiritualmente mais vulneráveis a qualquer coisa. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Por favor. Então, desde o Antigo Testamento até no Novo, as promessas e as palavras de Deus sempre se renovam em cima dessas pessoas, pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Porque são pessoas socialmente, espiritualmente mais vulneráveis a qualquer coisa. Então o próprio Deus se coloca como pai de órfãos, juiz das viúvas. Ele fala pelo Espírito a Tiago na sua carta, que a verdadeira religião é essa: cuidar das necessidades dos órfãos, das viúvas. Quantos estão entendendo isso aí? Amém? Então, nós percebemos que, número 1, Deus não fez ninguém para ser órfão, porque Ele, como Criador e Pai, não nos abandona nunca. 2, entendemos que pela Escritura, existe um sem número de exemplos que diz claramente que Deus sempre cuidou dessas pessoas. Porque é que o próprio Deus se levanta em favor dessas pessoas? Porque Ele sabe que o próximo, muitas vezes, não faria. Vocês estão entendendo, irmãos? Vimos também que o próprio Senhor Jesus, quando Ele começou a anunciar que ia ser crucificado e depois ressuscitado e depois ia ascender ao Pai, Ele dizia: eu vou embora, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Então eu posso dizer com toda certeza que uma das missões de Jesus, e isso redefine um monte de coisa. O que é evangelização, por exemplo? É dizer para um órfão que ele tem um pai. Isso é evangelização. Porque até que você diga a ele que ele tem um pai, ele não sabe. E porque ele não sabe, ele não tem senso de identidade. E porque ele não sabe, ele não tem senso de relacionamento. E porque ele não sabe, a herança que está nele, ou falta a ele, vão fazer definições tremendas na sua vida. Como você está entendendo? Essa palavra é sobre você, hein? Nós vemos, irmãos, que somente, escute bem, somente o dom profético, os dons do Espírito Santo na área profética. O que é o dom do Espírito Santo na área profética? Palavra de conhecimento, profecia,
palavra de sabedoria. Isso aqui são dons proféticos. São os dons que Deus envia ao seu corpo, à igreja, para que haja discernimento, para que haja a revelação daquilo que estava oculto. Onde é que está isso aí? Malaquias capítulo 4. Diz que Deus enviaria o espírito de Elias, o espírito profético, o espírito dos profetas. E sabe o que é que o espírito de Elias faria quando ele viesse? Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Queridos, qual é a maior maldição que está sobre essa terra? É justamente essa. É um espírito de orfandade global. É uma desgraceira geral. Deus me vem falando essa coisa no meio da semana. Porque, irmãos, viver igreja, acho que todo mundo aqui já vive na igreja há muito tempo. Qual é a questão número 1 dos pastores e líderes da igreja? Apagar fogo entre irmãos. Que o irmão brigou, que o irmão falou, que o irmão está triste, que o irmão está decepcionado, que o irmão quer pular do viaduto, que os irmãos querem fazer tudo. Que os irmãos não se gostam, que os irmãos não se falam, e essas coisas. E quando eu falo sobre essas coisas, eu estou falando sobre o quê? Relacionamento. E quem é que nos ensina? Da onde é que nós aprendemos o relacionamento sadio? É no seio familiar. É na relação paternal. Principalmente na relação do pai. Porque como eu falei aqui na quinta, a relação do filho, principalmente o bebê, a criança com a mãe, é uma relação de necessidade, que quer tomar o leite. Agora no pai não, o pai não tem leite para dar. Então vai ter que fazer ponte relacional. Eu não sei. Então eu não sei lidar com as pessoas. Eu venho para a igreja e eu tenho que ficar mudando, e eu tenho que ficar mudando, e eu tenho que... Por quê? Porque eu não sei me relacionar com as pessoas. Mas da onde é que vem isso, gente? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus. A grande maioria das pessoas que estão na igreja não sabe por que estão, não sabe para onde vão, não sabe qual é o seu chamado, não sabe nada sobre si mesmo. E elas vão passando ano após ano, sentadas aí, sem produzir coisa alguma. Porque até para produzir uma coisa, vamos no exemplo de Jesus falando sobre isso. Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Eu só digo o que eu ouço o meu pai falando. Olha a força relacional. E como eu falei na quinta, não é só no espírito não. Jesus, até os 30 anos, era filho de carpinteiro. E segundo a tradição e a vida do judeu, ele aprendeu o ofício do seu pai José. Quantos estão entendendo? E para você que não sabe ainda, talvez, Jesus só é rei dos judeus porque José, seu pai, é da linhagem de Davi. Só você lá, ver lá. José é filho de Davi, filho de Salomão. José, o marido de Maria, era de linhagem real. Por isso que Jesus nasceu ali e tinha linhagem real, humana na sua vida. Por isso ele pode dizer, toda a autoridade me foi dada no céu, porque eu sou filho de rei, lá e aqui. Meu sangue é azul, vamos dizer assim, né? Então veja, irmão, que Deus envia o Espírito profético para revelar, para mostrar isso para nós. Porque essa questão de mostrar é muito importante. Eu quero que você, se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 19, versículo 12. E aqui que eu quero entrar numa coisa importante que Deus tratou comigo, que vai ser a tônica nessa noite. Salmo 19, 12. Sabe o que diz? Leia comigo. Primeiro uma pergunta.
A pergunta do Salmo 19:12 é a seguinte: quem é que pode perceber os próprios erros? Quem é que pode discernir as próprias faltas? É uma pergunta. E depois da pergunta, vem uma oração: Senhor, me perdoa daquilo que me é oculto. Preste atenção em nome de Jesus. Quem é que pode discernir, sondar profundamente o seu próprio coração? Porque o seu coração é enganoso. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Então, se você for sondar o seu coração, o seu coração vai dizer que você é bom, que você é o cara, que você é legal, que a culpa é de todo mundo, você não tem nada a ver com isso, que você é o melhor, cara, esse seu coração vai dizer. Mas quando o Espírito Santo é consultado, o Espírito Santo diz sempre outra coisa sobre nós. Quem tem intimidade com o Espírito Santo aqui sabe do que eu estou falando. Você pergunta assim: o que você acha de mim? Ah, rapaz, você é uma benção, você é legal pra caramba, você é o melhor nosso aqui, você é gente boa. Aí você fica alegrinho. Aí você pergunta pro seu coração: você quer, meu coraçãozinho, quem? Parece aquele, isso aí é uma feitiçaria, irmão. É uma feitiçaria que você conhece até na televisão. Você lembra daquele desenho da Disney? Tinha um espelho, lembra o espelho? A bruxa, a feiticeira, parava na frente do espelho e dizia o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito, alguém melhor do que eu? O espelho: não, rapaz, você é o cara. Você é o bom. Essa turma dessa igreja aqui que não presta, que estão te perseguindo, que é o mundo que conspira contra você. Você é a reencarnação de Jesus, cara. Você é o cara. Você é bom demais para esse pessoal da igreja aqui, ó, bando de pecador. Feitiçaria. Aí você vai no seu coração: esse é mesmo verdade? Ele é mesmo, cara. Aí você pergunta para o Espírito Santo, você vê: você? Usar o que ele falou lá em Apocalipse 3, para uma igreja que se achava bambambam. Você diz sobre você mesmo, Apocalipse 3, que você é rica, abastada e que não tem necessidade de nada, mas eu te digo que você é pobre, cega e nua. Qualquer pessoa aqui, com sinceridade, qualquer homem e mulher de Deus aqui sabe do que eu estou falando. Uma coisa é o comentário da mamãe, uma coisa é o comentário do papai, do primo, do colega que você não vê faz tempo, do irmão que você dá carona, dos campos, é uma coisa. E a outra coisa é o que diz seu coração. Consulta o Espírito Santo sobre você para você ver. Vai lá, fecha a porta do teu quarto, entra, ajoelha e fala: Senhor, Senhor meu, existe alguém melhor do que eu? Irmão, você vai ver o que você vai escutar. Porque o Espírito Santo, ele sonda. Lembra o Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me e guia-me pela vereda da justiça. Não vou me atentar, né, na profundidade desses dois salmos, mas só na colocação desta verdade. Quem pode discernir o próprio mal que faz? Quem é que se percebe por inteiro? Quem? Ninguém. Por isso o salmista já emendou na pergunta, ele já emendou a oração: Senhor, me perdoa daquilo que me é oculto, daquilo que eu não percebo que eu sou, mas eu sou, que eu não percebo que eu faço, mas eu faço. E aí eu fui estudar um pouquinho mais, e eu descobri 3 coisas. 3 palavras que você talvez já ouviu, talvez não, já ouviu com certeza, mas não tem uma boa definição. Então eu vou falar as 3 palavras e vou definir. Primeiro, consciente. Consciente. O que é o consciente? É uma parte da sua mente que é responsável por tudo aquilo que é imediato. É a inteligência que você está usando naquele momento. É o pensamento e a lembrança que você está usando naquele momento. É a capacidade cognitiva daquele momento. É tudo daquele momento. Isso é o consciente. É o seu pensamento que você percebe agora. É essa voz.
É essa imagem, é esse som, é esse plano, é essa inteligência que está na sua mente agora, em primeiro plano. Isso é o consciente. 2, subconsciente. O subconsciente é como se fosse uma antessala, onde está aqui tudo isso que eu falei, tem um monte de memória, tem um monte de coisas guardadas aqui, mas elas estão bem aqui, ó. Porque o consciente vai rapidinho no subconsciente, pega e vai trazendo, ó. Você está entendendo isso? E aí tem o inconsciente, que é a parte mais profunda da sua mente. O inconsciente é algo poderosíssimo, porque o inconsciente é aberto, o inconsciente ele capta tudo que está à sua volta, sem processar como consciente, porque senão você ficaria louco, porque a quantidade de informações que os seus ouvidos recebem, os seus olhos veem, o seu cérebro que foi feito e desenhado por Deus, ele reparte e coloca como consciente só aquilo que você vai usar, só aquilo que você precisa. Se tudo que você recebe viesse para frente no seu consciente, você ia ter um pane cerebral e ia cair. Então o consciente escuta tudo. Eu estou conversando aqui com o Paulo, mas o meu ouvido ele está captando todos os sons. E isso aqui não vai para o etéreo não, ele entra e fica gravado na minha mente. Mas ele é inconsciente. Ele está gravado em um lugar. Ele não é consciente do momento, não vou usar. E ele não é subconsciente, não está daqui a pouco para usar. Ele fica como no armazém. É como uma câmera que vai gravando todas as imagens. Aí você olha no que está aparecendo na televisão, aí você vê um cara, né? Vamos supor assim, uma câmera de segurança aqui dentro. Vamos desenhar isso aqui. Uma câmera de segurança. Ela está filmando todo este espaço. E todas essas pessoas. Aí eu vou procurar na imagem inteira o detalhe. O detalhe é o consciente. Quantos estão entendendo agora? E aí eu vejo no detalhe que alguém está colocando a mão na bolsa do outro e puxando um celular. Eu fixei a minha atenção naquele ponto. Isso é consciente. O inconsciente é tudo que está acontecendo aqui, mas eu não estou atento a ele. Como você está entendendo, irmão? Daqui a pouco você vai cair na sua ficha aí. Segura aí. Deixa no subconsciente isso que eu estou falando. Mas o que tem a ver isso aí? Bom, esse versículo aqui. Nós não somos formados por tudo que somos, por tudo que está à nossa volta. Você ouviu tudo. Esse tempo atrás saiu um estudo aí de neurologista, um monte de coisa do pessoal aí, que uma criança, estando no quarto do pai e da mãe, mesmo dormindo, ele está ouvindo. O cérebro não está processando como consciente, mas está indo tudo no inconsciente. Ele está ouvindo. Então, papais e mamães que querem namorar um pouco, tire as crianças desse ambiente, porque ela está ouvindo tudo. O que eu vejo? Milhares e milhares de frames de imagem. Você já viu o SBT? O Silvio Santos, a TV do Silvio Santos? Toda hora está passando um filme, Jequiti, já viu isso aí? Já viram, irmão? Você está assim no meio do filme, agora vai acontecer. Jequiti, aparece. Aquela imagem aparece numa velocidade de meio segundo, ou 1 segundo no máximo. Você não perde nada do filme, mas aquilo ali não é feito para o consciente, é feito para o inconsciente, é para gravar lá embaixo. Porque você está prestando atenção no filme. Então aquela imagem aparece, mas o que foi isso aqui? Está gravado aqui, ó. E quando acabar tudo, a sua atenção sair do filme, você vai perceber que veio a imagem, Jequiti. Aquilo ali é coisa de neurologista, cara, de neurocientista. Gente que estuda isso aqui, ó. Então o salmista falou assim, ó, Senhor,
me ajuda naquilo que me é oculto. Traduzindo, Senhor, por favor, revela aquilo que está no meu inconsciente, aquilo que o meu consciente não consegue ver, aquilo que não está diante da minha inteligência, aquilo que não está diante da minha percepção, mas está em minha vida. Me mostra, Espírito Santo, porque se não me mostrar, eu não vou conseguir ver. Quantos entenderam agora? Amém? Então tudo bem. E aí a gente volta. Vamos voltar para a questão da orfandade. Vamos voltar então agora para aquilo que eu estava falando. Acessa o seu subconsciente aí. Só que aquilo que está no inconsciente, ele também é usado pelo seu cérebro para moldar a estrutura do seu ser e do seu caráter. Por isso tem todo ser humano, pelo menos uma vez na vida, vai falar essa frase: puxa vida, eu não sabia que isso magoou você. Eu não sabia que falar desse jeito entristeceu você. Você está conversando com a pessoa, né? Está conversando com a pessoa aqui, aí vem um outro irmão aqui, ó. Ele está entrando aqui, ó. Você vê ele no seu campo de visão, mas eu estou conversando aqui, ó. Aí ele tenta acessar a conversa e fala assim: espera só um pouquinho. Só que esse espera só um pouquinho é a maneira que você acha que você falou. Você está entendendo? Só que você não falou espera só um pouquinho. Você falou: espera aí, cara. Você fez uma pequena alteração de voz. Aí você fala: puxa, eu não percebi. Por que não percebeu? Porque não estava no meu consciente. Não estava no meu pronto. Não estava na minha área de inteligência e utilização. Estava na onde? Mas magoou alguém. Mas feriu. E aí o irmão está chateado comigo, o irmão está chateado, e eu não sei por quê. Quantos já passaram por isso? Eu não sei o que aconteceu. Aí você vai lá e pergunta: cara, aconteceu alguma coisa? Deixa eu fazer um parênteses. Tem gente que é falso mesmo. Tem gente que bate por querer, ele bate conscientemente e depois dá um de inconsciente. Isso aí é louco já. Isso aí é outro culto de libertação que nós vamos fazer nesse povo. Maldade. Mas é uma inconsciência. Eu não percebi que eu falei assim. Me perdoe, me desculpe. Quantos estão entendendo, irmãos? Então isso tudo fica gravado na minha mente. E a mente humana é parte do quê? Da alma. Da alma do homem. Então a sua alma tem toda essa construção que você não percebe, que você não discerne, mas ela está lá. E o pior, nós não fazemos essa oração aqui diariamente. E aí a gente passa batido geral. E aí o espírito de orfandade tem qual lugar? Bom, se a orfandade faz com que eu não receba aquilo que Deus planejou quando nos criou para que eu recebesse, existem lacunas gigantes dentro da minha alma que eu nem percebo. Por isso muitas vezes você vai conversar com alguém, fica escrito, parece que na testa, problema de paternidade. Aí você fala: irmão, sabe qual que é o problema? Problema de paternidade. Não, cara, não é isso não. O que eu quero, eu estou precisando é de dinheiro mesmo. Aí você vai conversar com outro irmão, está escrito assim: ó, problema de paternidade. Não, eu preciso que você me ajude a perdoar o outro lá. Se nós fomos criados dentro de uma família, que ninguém aqui é filho chocadeira, todas as coisas vêm de lá. De você ter ou não ter, ou pior, de ter o errado. Porque o inconsciente, ele não capta tudo, ele vai captando. Ele vai captando tudo. Então o seguinte, a questão é a seguinte: desde a sua mais tenra infância, o seu cérebro e a sua mente está captando tudo à sua volta. Mesmo que elas não te sejam coisas conscientes. Você está captando tudo. Aí muitas vezes você está numa ministração na igreja, num retiro, num momento de oração,
o Espírito Santo vem e faz assim você, ó, pum, aperta um botão. Alguém fala num culto, o Espírito Santo vai mostrando a palavra, e você que veio aqui hoje, talvez fale assim, esse negócio aí não tem nada comigo não, daqui a pouco você começa a se ver. Quando você está entendendo isso? Você começa a se ver na palavra. Ei, peraí, cara, isso aí sou eu. O cara está falando de mim. Mas ele está falando de um eu. Ele está falando sobre um você que você não sabe. Por quê? Porque é inconsciente. Está no profundo da sua alma. E aquilo que é inconsciente a mim, como diz o salmista, eu não sei que pequei, eu não sei que peco, eu não sei que sou assim, então não preciso pedir perdão, não preciso me consertar, e eu vou continuar exatamente como, irmãos? Assim, eu não estou errado. Estou errado, estou certo. Até que alguém e diga a você, não, cara, olha isso aqui, ó. Aí ele saca. Lá do seu inconsciente ele puxa. Porque, irmãos, na maioria das vezes, é inconsciente para mim e para você. Só que para o outro, está na linha da minha consciência. Eu vejo. Pô, você viu esse cara, cara? Esse cara é assim. Você está entendendo, irmãos? Ele acha que não. Ele, não, eu não sou assim não. Fala, rapaz, você é assim. Não, cara, você não é assim. Você é assim. Tem alguns irmãos aqui. Vou dar um exemplo. Um exemplo inofensivo. Amém? Repetindo. Exemplo inofensivo. Não tem problema. Irmãos que falam alto. Já viu os irmãos que falam alto? Você já viu os irmãos que falam alto? Você conhece algum irmão que fala alto? Aí você vai conversar com ele, e aí, irmão? E aí, cara, beleza? Aí você, por que você está gritando? Não estou gritando, não. Eu falo assim, você, né? Então os irmãos que falam alto, mas na cabeça dele ele não fala alto, ele fala normal. E ele vai continuar falando assim até que alguém fala, por favor, irmão, para de gritar, cara. Em nome de Jesus. Você viu aquelas pessoas que falam assim, ó, ah, mas é o meu jeito de falar. Quando você conhece pessoas assim? Só que o seu jeito de falar é um jeito agressivo, machuca. Mas você acha que não tem nada a ver. Mas os outros com quem você vive estão assim, ó. Por quê? Porque aquilo que é inconsciente a você está na linha do meu consciente. Graças a Deus. Amém, irmão? Você entendeu isso aí? É aquele irmão que não toma banho, irmão baforento. O cara está fedendo. Fede um sovaco lascado. Homem, mulher também. Tem gente aí, irmã, que está. Tem ou não tem gente assim, irmão? Estou falando aqui não, aqui todo mundo cheiroso. Aleluia. Estou falando que tem gente, não tem? Só que ele não percebe. Dentro do nariz tem uma glândula chamada glândula pituitária, que ela se acostuma com o cheiro. Você chega num lugar, você é a mesma coisa, você com fome, começa a sentir o cheiro daquela bichinha na grelha, a picanha. Você fica alvoroçado. Daqui a pouco o seu nariz acostuma com aquele cheiro e acaba. Você está entendendo? Então, o que isso tem a ver, meu Deus do céu? O que esse cara está falando? Não estou entendendo nada até agora. Os reflexos que os nossos pais geraram em nós estão guardados onde? Você tem lembranças boas e ruins da sua criação, não tem? Sabe como é que chama isso aí? Subconsciente. Mas no seu inconsciente está gravada cada momento, cada milissegundo de toda a sua vida. E para formar o seu ser é consciente, subconsciente e inconsciente. Os três juntos formam você. E a grande maioria de nós tem mais do inconsciente na personalidade do que do consciente. Por quê? Simples razão. Você não seria tão ruinzinho de relacionamento. A gente seria tão com um monte de coisa. Porque não passa na sua linha de discernimento.
não passa na sua linha de entendimento. Então você faz o quê? Você continua. Até que alguém fala assim, cara, eu preciso falar com você. Ah, o que foi? Você chega do olhar, o que aconteceu? Então, você está fazendo isso. Eu? É mesmo? Nem percebi. Então, vamos lá. A Bíblia fala, irmãos, muitas vezes disso. De pais, dos pais, gerando nos filhos reflexos deles mesmos. Quantos estão entendendo isso aqui, ó? Vou dar alguns exemplos rapidinho que você já conhece a história. O sacerdote Eli, lá de 1 Samuel. Sacerdote Eli, lá de 1 Samuel. Ele era um pai, é um sacerdote, homem de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas ele era um pai omisso. Ele era um pai que era irresponsável com os filhos. Lá em 1 Samuel capítulo 2. Pai omisso gera o quê? Filhos rebeldes. Porque não tem ninguém sobre a minha vida mesmo. Eu não tenho ninguém para me cuidar mesmo, não tem ninguém para me botar para dentro, não tem ninguém para me corrigir, não tem ninguém para falar a verdade para mim, então eu vou ser o quê? Eu vou ser o que eu quiser ser. E a hora que entrar alguém na minha frente, eu atropelo. Você sabe o resto da história? Deus usa Samuel, ainda menino, profeta, profetizar contra a casa de Eli, que Eli ia morrer e que os seus 2 filhos rebeldes, Ofni e Finéias, iam morrer. Quem é que profetiza isso? Profetiza, ó, ao dom profético. Olha o dom profético revelando para Eli o negócio. Os 3 morrem, maravilha. Anos depois, Samuel é o profeta, Samuel é o juiz de Israel, Samuel é o homem de Deus, Samuel é o cara. Lá no capítulo 8 de 1 Samuel, diz que os filhos de Samuel saíram igualzinho os filhos de Eli. Sabe por que o povo se junta para pedir um rei? Porque os filhos que Samuel colocou no lugar dele para serem juízes e profetas de Israel, era uma turma terrível. Os filhos do homem de Deus. Hã? Davi, essa história todo mundo conhece. Acho que não tem uma trama tão bem desenhada como a de Davi. Davi, guerreiro, Davi, adorador, Davi, homem segundo o coração de Deus. Péssimo pai. Eu coloquei algumas desqualificações de Davi aqui que eu me lembrei, são muitas outras. Um pai omisso, um pai promíscuo, se metia com adultério lá, gerou nos filhos o quê? Promiscuidade. A promiscuidade do pai, a promiscuidade sexual de Davi foi para o filho. Que filho? Amnon abusou sexualmente da própria irmã, Tamar. E os assassinatos, o assassinato que ele cometeu contra Urias, marido legítimo de Batseba, o outro filho, Absalão, cometeu com o irmão que violentou o irmão dentro da casa dele. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que ele ficava assim, ó, não fazia nada, não entrava na questão. Uma fogueira, entre aspas, uma dinamite explodindo dentro da casa do cara e ele, como é que está Hebron, hein? Como é que está a Arca da Aliança lá? E o Senhor? Olha lá. Tudo aquilo que estava na vida do pai Davi foi para os filhos. Os filhos eram competitivos, eram cheios de ira, cheios de rebeldia. A Bíblia também fala sobre pais maravilhosos como Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. Diz que Jó chamava os filhos depois das festividades que eles faziam e virava madrugada se consagrando em favor dos filhos, intercedendo em favor dos filhos diante de Deus. E ele falava, quem sabe, olha aqui ó, quem sabe um dos meus filhos não pecou contra o Senhor, então já vou orar. Que pai abençoado. Fala sobre José. Esse irmão, nós tem que falar mais sobre José, viu? José, o pai terreno de Jesus. Um homem corajoso. Por quê? Porque Maria estava grávida de outro. Mas esse outro era Deus. Explica isso para a sociedade. Minha mulher está grávida de Deus. Cara, tá bom. O Deus que mora na esquina ali, né? O pedreiro, o carpinteiro, o leiteiro.
um homem cheio de fé, um homem que foi protetor de Jesus na matança que Herodes mandou matar as crianças, por esse espírito aí mesmo de Moloque, de destruição. José tira Jesus e Maria e vão em direção ao Egito, e ficam lá até tempo determinado, e voltam depois. Os anjos falavam com José sobre as direções, um homem de comunhão com Deus, de vida sobrenatural, de vida espiritual. Um homem que respeitava as alianças e a palavra de Deus. No tempo certo, ele levou Jesus e sacrificou 2 rolinhas e 2 pombos, como era a tradição. Ele circuncidou Jesus, porque Jesus era judeu, no 8º dia. Tudo obra de pai, ó. Tudo obra de pai. Ele leva Jesus com 12 anos para Jerusalém, para passar pelo bar mitzvah, que todo menino, judeu até hoje, com 12 anos, ele tem que se colocar no meio de uma assembleia de anciãos, de homem que manja de Bíblia, e ele é interrogado. Tudo isso quem fazia, irmãos? José. José foi um pai para Jesus, mesmo. E um cara dos mais fantásticos. Então nós vemos 2 exemplos claros aqui, do que a paternidade, do que o seio familiar pode gerar em nós. Coisas boas e coisas ruins. Tem muitos exemplos na Escritura. Já falamos a questão aqui de Timóteo, na paternidade, Paulo teve que tirá-lo do seu seio familiar. E isso não é coisa só de Timóteo. Tem o proto-Timóteo, né? Já falamos aqui. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12 falou: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar onde você vai me conhecer, e eu vou te conhecer, e eu vou fazer de você um pai. O seu nome vai mudar de Abrão para Abraão, pai de multidão. Então existem momentos que Deus tem que, para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer, Ele tem que nos tirar da influência do nosso próprio seio familiar. Por quê? Porque não é bom. Quem disse que todo mundo que tem pai e mãe está uma beleza? Como eu falei, tem órfão que nunca teve pai. Tem órfão que teve pai, mas era omisso. E tem órfão que teve pai, mas era melhor que não tivesse. Que tudo que ele recebeu não presta, é ruim. Quantos estão entendendo isso? Isso aqui é vida, gente. Isso aqui é a geral. E aí agora, finalmente, depois de toda essa cama, vou falar para você o que Deus falou para mim. Ufa, pensei que não ia chegar. Vou conseguir. Aleluia. Que a paternidade, a família, a vida, ela gera reflexos na nossa alma, que produz em nós um ser, que produz em nós atitudes, padrões de vida, padrões de pensamento e sentimento, mas nós não discernimos que é problema, nós não percebemos que isso vem de má influência, ou de influência nenhuma, porque engana-se alguém que pensa que a ausência de pai e mãe não produz nada. A ausência produz muita coisa. Por exemplo, a ausência produz o quê? Solidão, Você está sozinho. Simples. Então eu quero falar aqui, queridos, sobre alguns tipos de pais, sobre algumas histórias de vida. Não vai dar para falar sobre todas, é lógico. Quinta-feira eu vou voltar nesse tema, querendo Deus, e quem sabe até domingo. Isso aqui nós vamos vasculhar isso daqui, porque Deus quer trazer à luz aquilo que nos está oculto. Jesus falou sobre isso, Lucas 12, 2. Não há nada oculto que não venha a ser, nem encoberto que não venha a ser descoberto. Pois é, hoje, em nome de Jesus, que Deus quer descobrir, que Deus quer, em nome de Jesus, revelar aquilo que nos é oculto, aquilo que a gente não sabe. E deixa eu falar mais uma coisa, tem um monte de gente que vai estar imerso, está afundado nisso, porque as pessoas que estão ao seu lado e os seus familiares, achando que estão fazendo bem, não falam a verdade para você. Quando você está entendendo, irmãos? E aí muitas vezes você vem escutar a verdade de quem? Do líder. E aí você tem a gente como pessoas
indigestas, maldosas, não gosto dele, por que ele fala isso? E aí você vai se afastando dos líderes, da paternidade. Por quê? Porque eu não gosto disso aí que você fala sobre mim, não gosto. Mas a verdadeira paternidade, Hebreus capítulo 12, revela Deus como um Deus que açoita, que bate no filho que ele ama. Ele não bate porque ele é um sádico, ele não bate porque ele é um maldoso. Ele bate porque o nosso coração é duro. A gente não quer vir numa boa. Então eu sou pai, tem muitos pais aqui. Eu prefiro bater nos meus filhos e botar eles para dentro, do que ver eles na mão de traficante, morto, encontrar por aí. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é pai e mãe aqui deve saber o que eu estou falando. Você prefere trazer o cara ali, ó. Ele não está gostando, não interessa, cara. É porque eu te amo, um dia você vai saber. Um dia, talvez você não entenda agora, mas um dia você vai entender. Que é porque eu te amo, que eu vou trancar você dentro dessa casa aqui. Aparecendo na televisão umas coisas, são coisas meio duras. Algumas mães ao redor do Brasil que têm que acorrentar o filho dentro de casa, porque ele é um viciado em crack. Quantos já viram isso na televisão? Ai, que coisa horrorosa, ele vai morrer, cara. O cara está que nem uma caveira. O Exu caveira está em cima do crânio dele, o diabo. E como aquilo ali não se resolve de jeito nenhum, a mãe e o pai desesperados, e porque amam aquela pessoa, são capazes de situações extremas, de atitudes extremas. Como você está entendendo isso? Então vamos lá. Existem pais que não são pais, ou seja, pais que não estão. A ausência. A ausência, porque talvez o seu pai se separou e foi embora, ele morreu. Existem N casos, né? O fato é que aquela pessoa não está ali. O direcionador não está ali, o formador não está ali, o cuidador, o protetor, o direcionador de vida, o formador do caráter não está ali. Ele não está ali, pronto, acabou. Não tem jeito. O que acontece? O que acontece com os filhos? O que acontece com a gente? Escute. Por não recebermos nada deles, esse tipo de gente pode tomar a seguinte direção: a reorientação total da sua vida. Gente que foi obrigado a seguir o curso da vida sem pai. O que ele faz? Ele começa a reorientar tudo na vida. Por quê? Porque ele não tem a figura orientadora. Então o que ele faz? Ele cria preceitos, ele cria valores, e a partir daquele momento é assim que ele vive. É assim que ele vai fazer. Por quê? Porque ele não teve a figura paterna para te dizer: ei, rapaz, o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Ah, eu gosto de fazer isso aqui. Não, senhor, rapaz, isso é errado. Você não tem isso. E aí o que acontece? Você reorienta tudo. Você cria valores e começa a viver em cima deles. E aí, coitado de quem está do lado. Pensa numa casa, pensa numa igreja cheia de órfãos espirituais, que a todo momento reorientam através dos seus próprios valores e dos seus próprios pensamentos o rumo da sua vida. Toda hora eu vou entrar em choque com alguém. Sabe por quê? Porque esse outro alguém está fazendo a mesma coisa que eu. É a mesma coisa nós pegarmos a rodovia Dutra, arrancarmos todas as placas dela e chegarmos e falar assim: a partir de amanhã você pode tomar qualquer sentido em qualquer estrada, não tem contramão, não tem mais nada, arranca todas as placas. Irmão, vai ter um show de acidentes, vai morrer muita gente. Por quê? Quem falou que é errado andar na mão esquerda, na mão direita? Quem falou? Eu não posso andar no meio, por quê? Eu não tenho mais valores absolutos. Tudo para mim é o quê? É relativo. É segundo o meu valor, é segundo o meu pensamento. Por quê? Porque eu não tive a figura orientadora de vida. Quando você está entendendo? Porque ele foi ausente, ele não estava lá. E isso produz em nós também espíritos solitários. Sabe aquelas pessoas que não gostam de se relacionar com os outros? É aquele irmão que está sempre no canto, é aquela irmã que nunca fala. Pessoas introspectivas ao extremo, tem dificuldades de se relacionar.
muitas dificuldades muito grandes. Pessoas com síndrome de mártir. O que é isso? Tudo isso está acontecendo, Senhor, mas eu serei fiel até o fim. Ele acha que ele é um tipo de mártir. Todo mundo está errado, o mundo inteiro está errado, todo mundo está errado, mas ele está certo. E aí ele pega com Deus: Senhor, tu me conheces, e tu sabes, ó Deus, que todo mundo está aqui, está todo mundo errado, mas eu, Senhor, eu sou fiel. Esse tipo de gente. Pessoas com autocomiseração. Sabe o que é isso? Autocomiseração? A pessoa que tem pena de si mesmo. Então ele se coloca como vítima de tudo a todo tempo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não, mas não sou eu. Isso aí aconteceu comigo. Não. Ai. Você está entendendo? Não tem como você tratar essas pessoas espiritualmente. São pessoas que não vão amadurecer. Por quê? Porque ela é a vítima do universo. Existe um complô cósmico contra você. Você é o coitado, você sabe. Olha, irmão, por que você está fazendo assim? Porque minha avó me batia. Me amarraram numa árvore. Minha mãe me batia com chicote. Nossa, coitado. Há quanto tempo faz isso aí? Faz 40 anos atrás. Mas está aqui, ó. Está aqui no meu subconsciente. E produz em mim o quê? Caráter, traço de personalidade e por aí vai. Quantos estão entendendo, irmão? Está aí ainda? Pais presentes, porém omissos. O cara está ali, mas como se não tivesse. Quantos estão entendendo isso aí? O que gera isso em nós? Podem gerar pessoas que nunca tomam posição na vida. É a pessoa moita. Ele nunca toma posição na vida, ele nunca toma posição em casa, ele nunca toma posição na vida espiritual da igreja. Ele nunca é ele não. Eu nunca tomo posição. Por quê? Porque eu tive uma figura orientadora na minha casa, que eu passei a minha vida inteira olhando para ele e não tomar posição diante de nada. Vocês estão entendendo, irmãos? E aquilo ali vai colando aqui no meu subconsciente, aqui, ó, e vai formando a minha personalidade. Pessoas que são procrastinadores. Sabe o que é procrastinação? É a pessoa que sempre fica adiando. Irmão, você precisa fazer essa semana, hein? Ele vai empurrar com a barriga, vai dar na outra semana. Na outra também não dá, na outra também não dá, na outra. E ele vai empurrando. E irmão, mas era para a semana passada, ele vai empurrando. Ele fica procrastinando aquilo. Por quê? Porque a figura orientadora de vida fazia o quê? Isso. Pessoas que sempre vão evitar responsabilidade. Não existe maior omissão do que essa. Você pode ver pessoas que sempre ficam fugindo das responsabilidades. Ele tem um problema no seu inconsciente, na sua alma, com a paternidade omissa, que não se posiciona. E a última coisa, quando aqueles que têm um problema com a questão de omissão na vida, pais presentes, porém omissos, tem um reverso de revolta nisso aqui, que acontece isso aqui. Quando uma pessoa dessa resolve por um milagre tomar uma posição e chamar uma responsabilidade, tem que ser do jeito dele, hein? Quando você vai ver isso aí? Tem a tarefa é o seguinte: é montar essa mesa aqui, ó. Essa mesa tem que ter pão e tem que ter o vinho ali, o suco de uva, entenderam? Entenderam. Aí chega, você passa essa tarefa para a pessoa, ela ficou 10 anos para atender isso aí, ela ficou 10 anos para começar a trabalhar na obra, para fazer aquele serviço. Aí quando chega, ele quer colocar aqui suco de maracujá e bolo de aipim com queijo. Ele até assume a responsabilidade, mas tem que ser do jeito dele. Não serve, irmão. As coisas têm um jeito, tudo na vida tem um jeito. Porque se cada vez que alguém recebe uma responsabilidade em qualquer área da sua vida, ele quer mudar, na verdade ele não recebeu a responsabilidade como tarefa. Ele criou um local de segurança, onde ele continua na sua zona de conforto, porque aquilo ali não é responsabilidade, ele criou uma coisa nova, que encaixe com ele. Quantos estão entendendo, irmão? Você está aí ainda?
Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, em nome de Jesus, fala para ele. Acorda agora. Pais infantis e desorientados. Nós estamos, irmão, na era da infantilidade. Foi o tempo que a maturidade vinha crescendo com a idade. Quanto mais a pessoa ia avançando na idade, mais responsável ela era diante da vida. Quantos estão entendendo? Mais posicionado ele está. Hoje não. Hoje você vê marmanjo aí de 50, 45 anos soltando pipa. Nada contra soltar pipa com seu filho, eu não estou falando isso. Eu estou falando viver soltando pipa. Querer montar uma firma de pipa. Aí vai dar problema. Porque a criança, o filho, ele olha outra criança. Eu já vi pai no meio da rua brigando com criança e com filho cada pipa. Tem gente que compra carrinho, compra brinquedo para ele, não é para o filho, mas ele fala que é para o filho, mas é para ele. Se o filho quebrar aquele brinquedo, já era o filho. Nós estamos vivendo num tempo de crianças velhas. Gente com idade, mas não tem maturidade, não tem responsabilidade, não tem posicionamento, não tem identidade, não tem nada. Parece um bonecão de poço. Sabe aquele boneco, aquele treco? O cara está ali, ó. Só tem ar dentro, não tem nada, irmão. Ele está ali. Parece um espantalho. Aí o que acontece, irmão? Escute. Paternidade infantil e desorientada. Desorientado é o quê? Quem que era o seu pai? Quem que era a sua mãe? Ah, meu pai é o conhecido. Esse cara tem, eu não posso falar isso não. Esse cara existe. Tem que ser o... Deixa eu pegar o nome da Bíblia aqui, peraí, deixa eu ver aqui. José de Arimateia Roleiro, pronto. É o cara que vive de rolo, ele não tem uma direção, ele não tem um alvo, ele não tem não, ele vive de rolo. Ele vai ali, pega o passarinho, troca num sapo, o sapo ele troca no peixe, o peixe ele troca numa área de bicicleta, a área de bicicleta ele toca na boneca, a boneca ele toca um casal de galinha, o casal de galinha ele troca num pavão, o pavão ele troca no porco, e o porco ele troca numa moto, e a moto ele troca num terreno, e aí chega em casa, olha amor, tem um terreno, no outro dia ele troca uma galinha. Isso aqui existe, eu estou brincando, né? Pessoas que não têm noção de valor, propriedade. Ele está vivendo a vida, ó. Eita, jogar uma bola para ele, sai quicando, dá risada. Pessoas bagunceiras, pessoas que não têm organização. Você vê que tem uma espiritualidade forte na questão da desorientação da vida. O que é que esse tipo de paternidade e esse tipo de reflexo gera no nosso inconsciente e produz em nós traços de caráter que nós não identificamos? Podem gerar outros bagunceiros, ou podem gerar pessoas super responsáveis. Em geral, tomam a posição original dos pais, porque vê que os pais, tá nem aí. Então o garoto, a garota, ele toma aquela posição dos pais. Quantos estão entendendo isso aí? Que o pai está navegando nas águas profundas com o Jack Sparrow, né? O outro está lá no reino da além da imaginação. Então o menino, adolescente, a menina, adolescente, ela está vendo aquilo, ela fala, rapaz, nós vamos pedir esmola para dois aqui daqui a pouco. Então o que ele faz? Ele se lança nos estudos, no trabalho, e ele vai se tornar um profissional, ele vai se tornar uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque ele vai precisar, ele compreende que ele precisa entrar no lugar do pai. Só que deixa eu falar uma coisa, irmão. Pai é pai, mãe é mãe, ainda que eles sejam as pessoas mais loucas da vida. Acontece muito, você conhece talvez muitos exemplos de pessoas que dizem assim, esse menino aí, ele é muito responsável, essa garota é muito responsável. Aqui quem é o pai é ele. Vocês estão entendendo, irmãos? E esse tipo de vida gera o quê? O que eu chamei de super responsabilidade. Então a moça chega
no final do dia em casa, ela chega na mãe, e aí mãe, lavou a louça, lavou minha roupa, não sei o quê, tá limpo a casa? Ó, o copo aqui tá sujo, hein? Ó, a senhora não varreu aqui, hein? Ela chega como na figura da mãe no fim do dia, quando você está entendendo? E o rapaz também, ele chega já, ô, você não trocou a louça? Então, aí ele senta no sofá, vou tomar um banho lá, traz o meu prato de comida aí para mim. Ele está pedindo isso para o pai e para a mãe. Está pedindo não, ele está falando. Está mandando. Porque inconscientemente ele assume essa posição. Por quê? Porque há uma falta de alguém assumindo. Quanto você está entendendo? Ah, mas o que vai gerar isso aqui? Aqui ó. Geram pessoas independentes de tudo e de todos. A pessoa independente de tudo e de todos é o seguinte: eu não preciso pedir opinião de ninguém. Porque eu aprendi a viver assim, a minha vida inteira foi assim, cara. Eu não podia esperar se os meus pais iam tomar decisão ou não. Eu fui à frente, eu batalhei, e hoje eu sou um cara bem sucedido, eu sou empresário. Vamos dar um exemplo assim, aí eu sou um cara, eu consegui tudo que eu tenho com o meu esforço, e aí eu começo a vir para a igreja. Olha os carros trombando na contramão aqui, ó. Eu tenho que relacionar com um monte de gente aqui, ó. Mas eu sou um cara de sucesso, eu aprendi, eu fiz tudo sozinho. Na escola, ninguém pegou meu boletim, ninguém falou nada, eu fui aprender, eu sou um cara inteligente, eu sou uma moça proativa, botou na minha mão, aí eu chego na comunidade da igreja, aí vai dar pau. Porque o meu subconsciente gera essa imagem, e aí eu começo a ver nas pessoas tudo aquilo que eu percebia nos pais. E aí eu começo a fazer o quê? Tratar as pessoas que não são eles como se fossem. Aí você chega para os seus pastores, você chega para os seus líderes, para as pessoas que te amam e vão liderar você espiritualmente, não vai dar. Porque você está sempre a um passo à frente de toda a igreja. Você está entendendo? Você está um passo à frente do seu líder não falou, você já foi lá, já fez, já voltou, e ainda diz assim a frase, ó, enquanto você estava, como é que é aquela frase? Enquanto você foi com o fubá, já voltei com o bolo. Aí a turma, nossa, que rapaz prodígio. Que menina prodígio. Não é prodígio não. Isso é um reflexo de uma distorção de ele achar que eu e os outros líderes da igreja, ou seu patrão novo, ou alguma outra pessoa, é incompetente como seus pais foram. São omissos como seus pais eram. São ausentes como seus pais eram. Então eu começo a reproduzir isso nos outros. Então vem os líderes de casais e querem apacentar o meu casamento. Não vai dar. Por que não vai dar? Que eu estou sempre um passo, 2, 3 na frente deles. Por quê? Não é porque eu sou uma pessoa proativa, meu Deus, como Deus usa essa pessoa. Não, é porque eu olho para eles, para o casal, e eu vejo como um reflexo, como uma coisa que eu não percebo, como algo que eu não discerno, a figura dos meus pais. Como os meus pais eram incompetentes, como os meus pais eram bagunceiros, como os meus pais eram omissos, como os meus pais não faziam nada, eles só eram ali, gente boa. Todo mundo agora eu vejo assim. Quanto você está entendendo? É daqui ao coração da rebeldia aqui, ó. O coração da rebeldia está aqui, ó. Aonde a raiz da rebeldia aqui, ó, está aqui. Ela começa trabalhando em coisas maravilhosas. É aquele cara que tem sempre uma ideia fantástica. Então vem os líderes de jovens e falam assim, ó, vai ter um evangelismo 10 horas da manhã na praça. Aí eu falei, 10 horas da manhã eu vou. Só que eu entendi outra coisa. Eu entendi que era 9. Aí eu fiquei lá 9 horas. E eu falei, rapaz, a turma não está chegando, aconteceu alguma coisa. Mas não era 9, era 10. Então, irmãos, isso aqui é uma linha muito tênue, é da finura de um fio do cabelo. Só o discernimento espiritual pode detectar isso no coração de alguém. Só a palavra de conhecimento, a palavra profética de conhecimento do Espírito Santo pode apontar, falando, está vendo? Está vendo como ele é produtivo? Está vendo como ele é adiantado? Está vendo como ele toma decisões sem falar com ninguém? Está vendo? Isso não é bom, isso é uma distorção. Então, se você quer viver uma vida sadia e abençoada na igreja, segundo esse livro, e não somente na igreja, na vida, onde você vai ter que lidar com o chefe, onde você vai ter que lidar com o patrão, com patroa,
com cliente, com gente. Cuidado, muito cuidado, aonde tem sido a fonte das suas melhores obras. Porque a gente pode estar fazendo melhores obras, porque enxerga nos nossos líderes de hoje, os pais que nós não tivemos ontem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então eu sou uma pessoa que eu não preciso, por que eu vou prestar conta para um líder? Para que eu vou ligar antes? Para que eu vou saber o que está acontecendo? Eu não preciso, eu já pego e faço e ligo avisando. Irmão, então eu quero dizer aqui para todo mundo, que tem um monte de gente aqui que me liga avisando. Se você é uma pessoa que quer ligar para mim avisando o que você vai fazer, não me ligue. Porque quem avisa o que vai fazer já está avisando, não está pedindo oportunidade, não está pedindo autorização e nem nada disso. E você saiba que na igreja, a igreja é pessoa, é gente, é gente. Você não pode simplesmente ir andando e achando que todo mundo aqui é um débil, competente, porque viveu isso na vida, viveu omissão, viveu vida errada, e está tudo aqui atrás, você não percebe. Então se você não está percebendo, já estou cantando a pedra aqui para geral. Não me ligue, não me mande WhatsApp avisando que vai fazer coisa, porque isso é desrespeito. Se você não sabe, saiba agora. Se isso estava oculto, está descoberto agora. Amém? Entendeu? Depois você lê 10 vezes lá e pega nos versículos da Bíblia para você ver. E não é somente aqui. Chega lá na sua fábrica, chega em qualquer lugar que você trabalha e sai fazendo. E vai fazendo, cara. E vai fazendo. E aí a hora que chega o líder, o patrão, alguém, e ele vê tudo aquilo, o que é isso? Ah, cara, me dá uma vontade aqui. Você não chegava, eu fui fazendo. Essa história de você não chegava, eu fui fazendo, é a história de Moisés, que foi falar com Deus. O pessoal lá embaixo, o líder não chega, vão fazer o quê? Um outro Deus, um bezerro de ouro. E o resto da história você sabe, né? Então não é uma coisa castrativa, que aqui não tem isso, graças a Deus. Não é padrões de proibição e nem cercear a liberdade de ninguém, porque aqui, graças a Deus, não tem isso. Porém, no carro, o Espírito Santo me mostrou CPF, RG, fotografia, raio-x de braço quebrado de todo mundo. Por isso que eu estou falando isso aqui. Nunca preguei isso aqui na minha vida. Só que o reino de Deus, descrito nesse livro, é assim que se faz. Mas nós temos todos esses reflexos. E aí quero falar agora dos super pais. Aquelas pessoas que foram criadas num seio familiar top. Papai top, mamãe top, família top, irmão top, tudo de melhor. Sabe o que? Isso pode gerar uma desgraça. O quê? Orgulho e soberba. Que eu fui criado tão top. A minha vida foi criada. Eu fui criado numa estrutura tão perfeita de vida, de paz, de paternidade legal. E aí eu venho para a igreja, onde eu encontro o quê? Pessoas que não foram criadas assim. E aí o que eu faço? Então, se alguém se julga bom ou perfeito ou alguma coisa desse tipo, toda a perfeição e comunhão que alguém tem, e aproximação que alguém tem com Deus, não é para se afastar dos pecadores, é para ir no meio deles. Quantos estão entendendo, irmãos? E aí, Jesus fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos, porque a orfandade, aqui ó, olha o que a orfandade faz. Tem um monte de coisa aqui, irmão, não vai dar, volto na quinta e volto no domingo querendo Deus. Tem um monte de coisa aqui ainda. Isso aqui é um raio-x da igreja. Isso aqui é um raio-x perfeito de um monte de gente que não é maligno, não é irmão maldoso, não é irmã maldosa. Eu não estou falando que as pessoas são maldosas. Eu estou falando o que diz no Salmo, que tem um monte de coisas que eu sou, que eu falo, que eu penso e que eu faço, e até penso que está certo e que é para o bem, só que não é. Porque ela está baseada não na orientação do Pai, de Deus, mas em tudo que é subconsciente, inconsciente na minha vida, que foi gravado por anos, numa imagem oculta, que está dentro da minha alma, que só o Espírito Santo pode mostrar para você,
e dizer para você nessa noite: você é essa pessoa. Porque o salmista fala: Senhor, me perdoa daquilo que me é oculto. O salmista não deixou passar barato. Eu não sei, então tá beleza, não sabia não. Ele falou: Senhor, existe alguém que pode discernir o que faz? Deus falou: não completamente. Você só percebe que errou quando está no seu consciente. Quando você está, dei mancada. Por quê? Está consciente. Agora lá no subconsciente. Você quer fazer um teste? Encontre com verdadeiros irmãos, com verdadeiras pessoas que te amam. E pergunta para ele: cara, como é que eu sou? Você vai ter uma descrição de você mesmo que você nunca teve na vida. Só que é esta daí que te liberta. E a igreja está muito enganada. Nós queremos cultos light, não pode falar nada, não pode tocar em nada. Irmão, aqui nós estamos, aqui nós vamos com a brita, nós vamos com a broca no ser, rapaz. Nós vamos entrar, nós vamos fazer, como é que é aquele negócio do dente? Não vai fazer obturação não, nós vamos arrancar o canal com raiz, com árvore, com tudo que tiver lá dentro. Sabe por quê? Porque a única maneira de você ser sarado, é a única maneira de você ser curado. Não adianta, irmãos, os pastores e líderes ficar perdendo tempo de tentar apartar rolo de irmão, fazer encontrinho, café para os irmãos ficar de bem. Não adianta, porque é um problema de raiz, é um problema de alma. Não adianta ficar cortando galho doente. O João Batista falou: põe o machado na raiz da árvore. Tem que arrancar tudo, porque senão dá fruto velho de novo, dá fruto podre de novo. Porque a essência da árvore não mudou. A gente quer arrancar os frutos podres que nós temos, que são algumas atitudes, sem saber que não adianta nada. Tem que arrancar a árvore com raiz e tudo, porque senão vai nascer depois de 2 meses de novo. Sabe por quê, irmão? Quando você fizer paz com o irmão que você está aborrecidinho, vai entrar um novo convertido, vai entrar outra pessoa, vai aborrecer você de novo, aí você começa de novo. São ciclos de maldição, são ciclos de coisa ruim. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ir na raiz. Aí você tem que começar a ter coragem. E a paternidade espiritual, ela gera isso. Porque Deus vai começar a levantar pessoas que vão falar assim: olha, cara, você é uma benção, você é uma benção, você é uma benção, você é uma benção, você é uma benção. Inclusive, nós estamos declarando que as pessoas são bênçãos baseada no quê? Baseada no serviço de igreja. Tocou bem, bênção. Tá todo culto aqui, bênção. Dá dinheiro, bênção. Vem pintar a parede, bênção. Ó, preste atenção. Só trabalho, trabalho, trabalho. Resultado, resultado, resultado. E quantas vezes, em quantas e quantas igrejas no mundo inteiro, pessoas de caráter terrível, pessoas cujo coração é de pedra, pessoas cujo coração é doente, continuam intocáveis nas igrejas. Por quê? Porque quem que vai tocar no lugar dele? Hã? Tem isso ou não, irmão? Eu estou viajando. Ai, aquele irmão, aquele homem dá muito dinheiro, é um dizimista muito grande, então ele pode ser o Satanás aqui dentro. Não. Alguém pensa, já pensou? Obrigado, Espírito Santo. Mas tinha um cara aqui que fazia assim: irmão, é que você não sabe os fights que eu tinha com ele, os arranca-rabo que eu tinha com ele. Aí não arrumou, Deus levou. Faz falta grana? Faz. Mas nós não somos igreja, não somos prostituta. Nós somos noiva. Amém, irmãos? O Espírito Santo falou aqui, ó, já tem alguém pensando, já peguei você. É você mesmo. Fique de pé em nome de Jesus.